A maldição da lua cheia é uma força que não pode ser parada. O homem corria como nunca antes em sua vida. Seus pés mal tocavam o chão, os galhos e raízes da floresta tentando agarrá-lo como dedos de um predador invisível. A respiração vinha em arquejos frenéticos, cada respiração queimando em seu peito como brasas vivas. Ele não olhava para trás, não podia. O medo era tão palpável que parecia estar agarrado a ele, pressionando-o a seguir em frente. As sombras ao seu redor dançavam à luz da lua cheia, criando formas grotescas que pareciam persegui-lo. A cada passo, o som de rosnados baixos e de passos pesados aumentava, como se a morte estivesse se aproximando, passo a passo. A floresta inteira ao seu redor parecia viva, conspirando contra ele. Os galhos das árvores se estendiam para arranhá-lo. As folhas secas sussurravam segredos de terror. Ele tropeçou de repente, seu corpo despencando ao chão com um baque surdo. A dor explodiu em seu joelho, mas ele mal teve tempo de processá-la. Empurrou-se para cima, os olhos arregalados e úmidos de pânico. Os sons estavam mais próximos agora. O rosnado profundo, quase um grunhido gutural, enviou calafrios por sua espinha. Corra, sua mente gritava, enquanto o instinto de sobrevivência tomava conta. As pernas trêmulas voltavam a correr, com passos desordenados ecoando na mata. O homem sabia que não estava lidando com algo comum. Havia algo sobrenatural naquela perseguição. Criaturas que ele não ousava nomear estavam atrás dele. E ele era apenas um homem, vulnerável, frágil, mortal. Ao longe, um uivo perfurou o silêncio, ecoando como uma sirene de morte. Outros uivos responderam, mais próximos, mais ameaçadores. O som cercava-o, vindo de todos os lados, como se o próprio vento estivesse conspirando para lhe entregar aquelas bestas. Ele sentiu o desespero subir pela garganta como um grito, mas não havia ninguém para ouvir. A vegetação ao seu redor parecia fechar-se, os arbustos rasteiros arranhando suas pernas e braços. Seu corpo estava coberto de cortes e arranhões, e o sangue que escorria misturava-se ao suor que empapava suas roupas. Seus pulmões ardiam, implorando por descanso, mas ele sabia que parar significaria morrer. Então, de repente, tudo ficou em silêncio. Ele parou, o coração batendo tão forte que parecia ecoar pela floresta inteira. O silêncio era ensurdecedor, mais aterrorizante do que os sons da perseguição. Ele girou a cabeça, os olhos buscando freneticamente na escuridão alguma pista do que estava por vir, mas não viu nada. Apenas a escuridão, profunda e inabalável, como se a floresta estivesse prendendo a respiração. Nesse instante ele ouviu o estalo de um galho, não atrás dele, mas à frente. Uma sombra se moveu entre as árvores, rápida e sinuosa, como um predador que brinca com sua presa, antes do golpe final. Ele recuou, seus pés tropeçando no chão irregular, os olhos fixos na direção do movimento. Foi quando a figura alta emergiu, imponente e completamente inumana. Os olhos da criatura brilharam incandescentes, perfurando a escuridão. Sua pele, coberta por uma pelagem negra como o bril, reluziu sob a luz da lua cheia. Garras afiadas refletiram a prata da noite, enquanto os dentes expostos em um rosnado ameaçador prometiam violência. Então ele percebeu. Não era apenas uma. Outras figuras saíam das sombras, cercando com uma precisão assustadora. Seus movimentos eram fluidos, quase silenciosos, mas carregados de uma intenção clara: matar. O homem tentou recuar, mas suas pernas estavam fracas, o corpo tremendo como uma folha ao vento. Ele balbuciou algo, talvez uma prece, talvez um pedido de misericórdia. Mas as criaturas não mostravam piedade. Elas eram a personificação da fúria e da selvageria. A floresta que antes o abraçava como um esconderijo, agora parecia apertá-lo como um túmulo. E antes que ele pudesse reagir, a primeira sombra avançou. A floresta de Bardósia estava envolta em uma espessa névoa, a lua cheia pendendo como um olho vigilante no céu. O som das árvores balançando ao vento remetia a um ambiente inofensivo, destoando do que se desenrolava ali na escuridão. Safira, a loba alfa, completamente transformada, era aterradora.
Seus olhos brilhavam como duas esferas de fogo, e sua pele, agora coberta por uma densa pelagem negra, reluzia sob a luz da lua. Suas garras afiadas e dentes caninos, expostos, mostravam que ela não era mais humana, mas uma criatura da noite, movida por uma fúria ancestral. E não estava sozinha. Ao seu lado, outras lobas, igualmente transformadas, estavam sedentas por sangue. Elas avançaram, passos silenciosos como a sombra, até cercar a vítima. O homem, provavelmente um aldeão, tentava lutar, mas estava em total desvantagem. Suas pernas tremiam, e seu peito arfava com a respiração ofegante enquanto ele tentava se afastar. A floresta parecia engoli-lo, os arbustos rasteiros arranhando seu corpo, mas ele sabia que o verdadeiro perigo vinha daquelas sombras ao seu redor. O primeiro grito foi agudo, quase desesperado, e cortou a noite como uma faca. Safira, a líder, deu o sinal com um movimento rápido de cabeça, e as lobas, em uma coordenação macabra, avançaram em uníssono. As garras rasgaram a carne do homem, e os dentes afundaram em seu pescoço. O som de ossos se quebrando e carne sendo dilacerada ecoou por toda a clareira. Ele tentava gritar, mas a pressão sobre sua garganta o silenciou, engolindo sua voz na morte iminente. A dança das lobas era implacável. Elas giravam ao redor da vítima, movendo-se com uma agilidade sobrenatural, se aproximando e recuando como se estivessem executando uma coreografia. Cada movimento mais preciso que o anterior. A cada ataque, o homem se via mais fraco, a vida se esvaindo de seu corpo, até que finalmente ele não era mais que um monte de carne e ossos despedaçados. O pânico se espalhara pela floresta, mas não havia escapatória. A visão da lua cheia, agora refletida nos olhos das lobas, dava à cena uma aura ainda mais sinistra, como se a própria noite estivesse testemunhando e aprovando aquela carnificina. Os gritos finais da vítima foram abafados pela ferocidade do ataque, e a floresta, antes silenciosa, parecia agora pulsar com uma energia selvagem e caótica. Safira se afastou da massa de sangue e pedaços humanos, suas garras banhadas em vermelho. Ela olhou para as outras lobas, que a observavam, também tomadas pela fome insaciável. A matança agora estava longe de terminar, mas para ela era apenas mais uma noite sob a lua cheia, uma noite de vingança, onde a selvageria reinava sem limites. O ciclo estava longe de ser quebrado. Os uivos aumentaram e a noite de Bardósia foi marcada por aquela carnificina que permaneceria gravada nos pesadelos dos poucos que restassem vivos para contar a história. A floresta da cidade, que antes parecia calma, agora era tomada por uma tensão palpável. Enquanto isso, em outro lugar da cidade, os ecos do ataque das lobas ressoavam na mente de Eugênia, uma jovem que também já fizera parte do clã das mulheres lobo, mas que se rebelou diante de todo o horror que causavam nas noites de caça. Mas isso não tinha sido uma tarefa simples. Os uivos das lobas cortavam o ar ao longe, mas ressoavam dentro de sua mente como um chamado, algo primal que penetrava sua alma. Eugênia sabia o que estava prestes a acontecer. O corpo dela estava em guerra consigo mesma. Ela podia sentir a transformação se arrastando por seus ossos, como uma corrente de fogo que consumia cada célula. Seus dentes se alongavam, suas garras se formavam nas pontas dos dedos, e seus sentidos estavam sendo invadidos por uma ferocidade impossível de ignorar. A fera dentro dela se agitava, e a linha tênue que a mantinha humana começava a se desfazer. Ela respirou fundo, mas o ar parecia ácido, queimando suas narinas. Seus olhos ardiam com o fogo da transformação, e ela lutava para controlar a fúria crescente dentro de si. Seu corpo tremia, mas pela luta constante contra a besta que ameaçava engoli-la, sendo ela mesma. O cheiro de sangue no ar atraía como uma maré forte, e ela teve que se concentrar para não sucumbir ao instinto de caçar e destruir. Os uivos das lobas se tornavam mais nítidos, mais ferozes. Elas estavam por perto. Cada grito parecia uma convocação, uma reverberação que rasgava a névoa da noite e se cravava em sua mente. Eugênia sabia o que significava. Ela não podia deixar que elas a encontrassem. A fera dentro dela sentiu o chamado e queria se unir a elas, seguir o ciclo. Mas ela sabia que se cedesse,
não seria mais a mesma e não haveria mais retorno. Entretanto, momentos depois, ela corria sem controle. O chão sob seus pés era úmido. A névoa parecia se fechar, criando um labirinto de árvores e sons. Eugênia sentia a transformação avançando cada vez mais rápido. Suas mãos, agora com unhas que se alongavam, agarrava-se às cascas das árvores para se manter equilibrada enquanto corria pela floresta. A pressão interna era demasiada. A dor da transformação se misturava com a angústia de perder o controle. Sua mente gritava, sua alma implorava para não sucumbir à selvageria. Ela parou por um momento, pressionando as palmas contra seu rosto, tentando se concentrar. Mas o uivo das lobas parecia cortar sua razão, tornando difícil manter a sanidade. Mas entre os uivos, ela ouviu algo. Olhou ao redor, mas viu apenas a escuridão da floresta. Você é mais do que a fera dentro de si. Ela sussurrou para si mesma, forçando sua mente a se manter firme e a se lembrar de quem ela era antes de tudo isso. Mas a luta estava quase vencida. Sua respiração ficou mais rápida e uma sensação de calor começou a se espalhar por todo o seu corpo. A lua cheia lá no alto parecia zombar daquela luta, iluminando-a com uma luz fria e implacável. Ela sabia que estava sendo caçada, mas também sabia que não poderia ser como elas, não poderia ser mais uma loba vingativa, vítima de uma maldição ancestral. A dor da transformação a consumia, mas ela lutava para manter sua humanidade, para não ser engolida pela noite. A cada passo, a pressão dentro de si aumentava. Cada uiva fazia duvidar mais de si mesma. O mundo ao seu redor parecia girar, a floresta se distorcendo, como se estivesse se tornando parte de sua mente selvagem. A luta estava perdida, ou talvez fosse apenas o começo, mas ao fundo ela viu uma clareira, um pequeno espaço onde as árvores pareciam afastadas e a lua iluminava o terreno com uma luz suave. Era ali que ela deveria ir. Os instintos gritavam. Era ali que ela poderia se esconder, recuperar o controle, ou talvez, apenas talvez, encontrar uma saída para o destino que a esperava. Ela forçou suas pernas a correr, enquanto a floresta ao redor começava a se desfazer, como se estivesse entrando em um pesadelo cada vez mais profundo. Mas a clareira estava ao alcance, ela só precisava chegar lá. Enquanto isso, a cidade dormia, com suas ruas estreitas e tortuosas, ladeadas por casas de madeira envelhecida e maltratada pelas intempéries, sempre sombrias e silenciosas. O único som que cortava o ar era o sussurro do vento, que passava pelas frestas das portas e janelas trancadas, carregando consigo o presságio de algo terrível. A lua cheia, pendendo no céu como um observador implacável, tingia tudo com uma luz vermelha, quase sobrenatural, intensificando a atmosfera de pavor. Os uivos distantes das lobas seguiam ecoando pela floresta, penetrando nas casas e nas mentes dos aldeões, que agora estavam em pleno estado de pânico absoluto. As portas eram trancadas com ferros e as janelas se fechavam apressadamente, como se o simples ato de se proteger das criaturas da noite fosse suficiente para afastar o mal. Mas todos sabiam, em seus corações, que não havia segurança em Bardosa naquela noite. O horror que se aproximava era imbatível. Nas ruas desertas, os poucos corajosos que ainda ousavam sair de suas casas olhavam para o céu, e os rostos envelhecidos e cansados se contorciam em um misto de medo e resignação. É a lua sangrenta, sussurravam uns aos outros, como se a menção do nome fosse a chave para compreender o que estava prestes a acontecer. Todos em Bardósia sabiam das histórias, as lendas que falavam da linhagem maldita, dos lobisomens vingativos que surgiam à luz da lua cheia, prontos para destruir. Dentro de uma das casas mais antigas, uma velha chamada Maú, trêmula, olhou pela janela, seus olhos vidrados, fixos na floresta. Ela murmurava uma oração abafada, uma súplica. Ela sabia que nada podia ser feito agora, e a sensação de impotência a consumia. A maldição da lua cheia era uma força que não podia ser parada, e o medo de ser caçada pelas lobas fazia o sangue gelar em suas veias. Em outra casa, um jovem chamado Thomas, com a respiração curta, olhou desesperado para a porta da frente, sua mão tremendo sobre o trinco. Ele se afastou, deixando o medo tomar conta de seu corpo, e se escondeu no escuro do quarto. O som dos uivos pareciam estar mais perto agora, como se as lobas estivessem rondando cada rua,
cada casa à procura de mais vítimas. A escuridão que preenchia os cantos da vila parecia viva, como se a própria noite estivesse se fechando sobre eles, engolindo tudo que restava. Em cada esquina, as sombras da lua cheia se projetavam longas e distorcidas, criando figuras que se moviam como se as próprias árvores e pedras fossem testemunhas silenciosas do terror iminente. O vento, agora carregado com o cheiro da floresta, parecia carregar consigo algo bem mais sinistro, algo que fazia o ar mais espesso, mais pesado, à medida que a tensão aumentava. A vila estava pronta para explodir em caos, mas o silêncio era absoluto, como se todos aguardassem o momento em que o inferno chegaria. E então, em algum lugar à distância, o som de um uivo longo e agoniante cortou o silêncio da noite. A primeira lâmina de terror penetrou o coração de Bardozia. E era apenas o começo. As lobas, lideradas pela insaciável Safira, estavam mais próximos do que os aldeões jamais imaginariam. A lua sangrenta havia começado a mostrar seu verdadeiro poder, e ninguém na aldeia estava realmente a salvo. O medo, agora imortal, se tornaria uma sombra permanente sobre Bardozia. Enquanto isso, na floresta, a clareira em que Eugênia se encontrava parecia um refúgio, mas o peso sobre seus ombros tornava o ar denso e difícil de respirar. Ela havia corrido, fugido da selva e de sombras de terror, mas não encontrou alívio na calma da floresta. A culpa ainda lhe corroía as entranhas, como se cada passo a levasse mais fundo em um abismo do qual não conseguiria escapar. O som das folhas e os ecos da noite se aproximavam, como uma ameaça de terror que rondava, que a fúria das lobas ainda estava pronta para avançar. Ela seria punida por sua rebeldia, seria sacrificada. Agora estava parado no centro da clareira, os olhos fixos no chão, tentando controlar o turbilhão de emoções que a dominavam. A memória da destruição, os corpos estraçalhados, a dor que ela não conseguira evitar. Tudo isso se repetia em sua mente como uma rotação insana. Nesse instante, uma presença suave se fez sentir. Gregório, o curandeiro, apareceu como uma sombra na borda da clareira. Suas vestes escuras e a presença serena contrastavam com a atenção de Eugênia, e ele caminhou até ela com a calma de alguém que sabia que o caos não era algo a se temer, mas a se compreender. "Você não está sozinha, Eugênia", disse ele com voz grave, mas com um tom de compaixão. Ela olhou para ele, os olhos vermelhos pela luta interna e pela fadiga. Tentou se afastar da dor, mas a culpa a consumia. "Eles morreram e eu não pude impedir." Suas palavras saíam como um sussurro, mas elas carregavam o peso de toda a tragédia que sua linhagem havia trazido. Gregório se aproximou e colocou uma mão sobre seu ombro, sentindo a rigidez que ela tentava esconder. "O que foi feito, feito está. Mas a linhagem de Elara não pode continuar a existir, e você sabe o que precisa fazer." Eugênia baixou a cabeça, a dor se misturando à frustração. Ela sentia que o peso da responsabilidade era mais do que ela poderia carregar. A transformação dentro dela, a fera que a ameaçava a todo instante, a cada respiração, parecia ser uma força incontrolável. Como poderia lutar contra isso e ainda salvar a todos? Como poderia libertar sua linhagem de algo que a consumia tanto quanto consumia os outros? "Eu não posso fazer isso. Eu estou perdendo o controle. E a culpa me destrói, Gregório. Eu sou parte disso." Ela se afastou, caminhando em círculos na clareira, o desespero tornando sua voz mais intensa. Gregório a observou em silêncio, por um momento, antes de responder com firmeza. "O destino de Bardozia, o destino de sua linhagem, depende de você, Eugênia. A maldição de Elara precisa ser quebrada, ou tudo que foi perdido será irreparável. Não é apenas você que está em jogo, é o futuro de todos aqueles que restaram. Você não pode continuar fugindo daquilo que é necessário." Eugênia parou, as palavras de Gregório penetrando em sua mente. O peso de seu papel na história parecia mais claro agora. Ela sentiu o medo se entrelaçando com a determinação, mas uma coisa ela sabia: a única chance de liberdade era enfrentar a fúria, não fugir dela. "Eu farei o que for preciso", decidiu de repente. A voz agora, forte, mas ainda assim tingida pela incerteza. Seus olhos mostravam a luta entre o ser humano
e a besta que tentava dominá-la. Gregório assentiu lentamente, mas com expressão grave. O ritual, Eugênia. O ritual não pode esperar. O ciclo precisa ser quebrado antes que Elara consuma tudo. A lua cheia ainda brilha forte, mas logo começará a se mover. Vai, Eugênia. O caminho é difícil, mas você não está sozinha. Com o último olhar compartilhado, Eugênia se virou, sua postura mais ereta. A clareira, antes um local de dúvida e dor, agora parecia ser o ponto de virada de sua jornada. O destino de sua linhagem, a liberdade do fato que carregava, estavam ali, logo à frente. A missão não era mais uma escolha, era uma necessidade. Ela sabia que a luta acabaria ali ou levaria todos à destruição final. E com essa decisão, seguiu determinada a enfrentar o que fosse preciso para quebrar o ciclo da maldição. A cidade de Bardósia ainda tremia com os ecos da carnificina daquela noite, mas Leonel Cortês não conhecia descanso. Caçador implacável e determinado, ele não havia sido pego de surpresa pela fúria das lobas, mas estava determinado a erradicar a ameaça que havia consumido a aldeia. Ele reuniu os poucos sobreviventes, homens e mulheres aterrorizados, mas que diante da destruição não tinham outra escolha senão seguir sua liderança. Com voz rouca e firme, Leonel deu ordens a seus companheiros. Ele não havia sido apenas um soldado na guerra, mas um líder, e sabia que não poderia permitir que o mal se espalhasse mais do que já havia feito. A linhagem de Elara, a primeira das grandes lobas, era a raiz de todo esse caos. Ele sabia disso agora. Sua busca pelo fim da maldição o havia levado a entender a verdade, uma verdade que o consumia com um ódio profundo. Precisamos destruir tudo o que se relaciona com essa linhagem. Não podemos deixar nada para trás. A voz de Leonel cortou o ar como uma lâmina afiada, e seus olhos ardentes refletiam a intensidade de sua missão. Ele encarou os sobreviventes, cada um deles com medo, mas também com a determinação de que ao menos uma chance de vingança eles ainda tinham. Ele e seu grupo se moveram pela floresta, com os rostos tensos e os corpos preparados para a batalha. Os caçadores tinham experiência, mas o medo daquele que enfrentariam naquela noite era palpável. Sabiam o que as lobas eram capazes de fazer, sabiam da fúria delas, mas também estavam preparados para dar suas vidas para erradicar aquela ameaça. Leonel os conduzia com uma precisão implacável, como se cada passo fosse parte de uma dança de morte. Mas ao mesmo tempo, sua mente estava fixa na linhagem de Elara. Ele sabia que Eugênia, a jovem que havia sido a líder dessa maldição, era o último obstáculo para que ele cumprisse a missão. Ela estaria lá, na floresta, com as demais lobas, e ele sentia do fundo do seu ser que a única maneira de acabar com tudo era destruí-la, eliminar a origem dessa transformação selvagem e putrefata. Enquanto avançavam, Leonel não conseguia deixar de pensar sobre as implicações da descoberta que fizera. A linhagem de Elara era a chave de tudo, a raiz da maldição que agora consumia sua aldeia e possivelmente muitas outras. Não se tratava apenas de uma caçada de lobisomens, mas de um conflito ancestral, uma guerra de gerações. O uivo das lobas ainda ressoava pela floresta, cada vez mais distantes, mas com uma presença ameaçadora que fazia o coração de Leonel bater mais forte. Ele sabia que não teria muito tempo. A lua cheia estava no ponto mais alto do céu, seu brilho intenso banhando tudo com a luz vermelha e macabra. Leonel olhou para os seus homens, suas expressões endurecidas pela dor e pelas perdas. A fúria de saber que a batalha final estava se aproximando lhes dava mais coragem. Cada um deles estava pronto para seguir sua liderança até o fim, para garantir que a maldição fosse erradicada, para que ninguém mais precisasse sofrer como os aldeões haviam sofrido. Eles estavam cada vez mais perto. O cheiro da floresta começou a se tornar mais pesado, mais denso, como se algo estivesse no ar, esperando para surgir. As árvores, escuras e imponentes, pareciam se fechar sobre eles, como se a própria floresta estivesse ciente do que estava prestes a acontecer. Leonel fez um sinal para seus homens pararem. Ele sentiu a proximidade da clareira, sabia que a batalha estava prestes a começar. A tensão não era palpável. A floresta estava silenciosa demais. Com um suspiro profundo, Leonel se preparou. Ele sabia que para cumprir sua promessa de erradicar a linhagem de Elara, teria que matar
destruir e, se fosse necessário, morrer. Mas ele não hesitou. O fim estava próximo e ele daria tudo para garantir que a maldição não sobrevivesse àquela noite. E assim, com passos silenciosos e coração endurecido pela necessidade de vingança, Leonel Cortês se aproximou da clareira, onde o destino de Bardosa seria decidido. O lugar estava silencioso, mas o peso da tensão tornava-o insuportável. Eugênia havia decidido fazer o ritual que destruiria Elara e, portanto, a maldição. E Gregório, conforme havia lhe prometido, estava a postos para apoiá-lo. Portanto, ambos estavam prontos, seus corações batendo em uníssono com o pulsar da floresta ao redor. O círculo do ritual estava pronto, traçado com símbolos ancestrais e poderosos, e a lua cheia brilhava com intensidade sobrenatural, banhando a clareira em uma luz vermelha e fria. Era agora ou nunca. O destino da linhagem de Eugênia e de Bardosa estava prestes a ser selado. Gregório, com as mãos firmes sobre os cristais dispostos no centro do círculo, murmurava palavras em uma língua esquecida. Ele sabia que o ritual era delicado e poderoso, e qualquer interrupção poderia significar o fim não só de Eugênia, mas da última esperança para quebrar a maldição. Sua mente estava centrada, mas seus olhos ainda estavam atentos a tudo ao seu redor e em busca do menor sinal de perigo. Foi então que o som do vento se transformou em um rugido baixo e ameaçador. Safira, ainda transformada em lobo, liberou o ataque. O uivo de sua fúria cortou o ar, e suas companheiras lobas, com olhos vermelhos e selvagens, emergiram das sombras da floresta, movendo-se em direção à clareira como um bando implacável. Elas cercaram o perímetro. A intenção de destruir qualquer obstáculo, entre elas o ritual, era evidente em cada movimento, em cada passo. Safira, com a força de uma líder imbatível, avançou à frente do grupo, os dentes expostos em um semblante de ódio absoluto. A transformação a tornava ainda mais perigosa, e sua mente estava tomada pela ira, pela fúria que a tinha consumido. O que havia restado de sua humanidade já estava perdido, deixado para trás na primeira vez em que se entregara à besta. Ao longe, Leonel Cortês e seus homens, que haviam se infiltrado pela floresta, se aproximavam, cercando a clareira com uma precisão letal. Os caçadores, com olhos frios e implacáveis, avançavam com rostos endurecidos pela missão de destruir tudo o que estivesse à frente. Eles sabiam o que precisavam fazer. A linhagem de Elara precisava ser extinta e não deixariam nada para trás. Quando a batalha estourou, a clareira se transformou em um cenário de caos. Leonel e seus homens atacavam com precisão, lançando armas com habilidade, enquanto as lobas se moviam com rapidez e ferocidade, as garras cortando o ar, os dentes afiados, prontos para rasgar a carne humana. Os gritos e uivos ecoavam pela floresta como numa guerra primordial, e o sangue começava a se misturar ao solo macio da clareira. Gregório, com os olhos fixos no círculo, fez o possível para se manter firme, sua voz se elevando enquanto recitava as palavras finais do feitiço. Mas o barulho ao seu redor, a batalha sangrenta e os ataques violentos ameaçavam destruir a concentração necessária para o ritual. Ele ergueu a mão em direção a Eugênia, tentando guiá-la em seu estado de foco, como uma âncora contra a tempestade selvagem que se desenrolava. Eugênia, por outro lado, sentiu o peso do destino em seus ombros. Ela podia ouvir os uivos das lobas e os gritos de batalha, mas o que mais ressoava em sua mente era o chamado da lua cheia, a promessa de que a única maneira de quebrar a maldição era atravessar o véu entre os mundos e entrar no plano lunar. Seu corpo tremia pela luta interna. A transformação que a ameaçava voltara a estar à flor da pele, e a besta dentro dela se agitava querendo se libertar e unir-se às outras. Era difícil controlar a dor que percorria suas veias, cada célula do seu corpo gritando pela libertação, pela transformação total. Mas ela resistia. Não podia deixar que a fera tomasse agora, não quando o ritual estava prestes a ser concluído. Os caçadores de Leonel avançavam ferozmente, mas Eugênia sabia que ela não tinha mais tempo. Seus olhos se fecharam por um momento e, respirando profundamente, ela se entregou ao ritual, sentindo o portal se abrir dentro de sua mente. As visões começaram a invadir sua memória. Imagens do passado, da linhagem de Elária, da dor, da fúria
e da vingança que havia sido passada de geração em geração. A batalha ao redor dela se intensificava, mas Eugênia já não estava mais lá. Ela estava no plano lunar, onde o confronto final aconteceria. Contudo, sua ligação com o mundo físico era frágil, e as forças que tentavam interromper o ritual não diminuíam. Gregório, vendo a luta desesperada de Eugênia, tentou resistir ao ataque das lobas. Ele lutou contra a ferocidade de Safira e de suas seguidoras, sua magia buscando defender o circo, enquanto Eugênia tentava atravessar o limiar entre os mundos. Ele sabia que a sobrevivência de todos dependia de sua capacidade de manter a proteção. Se falhasse, o mal que havia sido iniciado por Elária há muito tempo atrás tomaria forma novamente e a maldição jamais teria fim. O caos, a violência e o sangue misturavam-se, mas no coração da clareira, a batalha espiritual e emocional de Eugênia estava prestes a alcançar seu ápice. Ela enfrentava não apenas as forças físicas que a atacavam, mas o peso de sua linhagem, a pressão de destruir um ciclo de vingança e dor que ela não escolhera. A luz da lua cheia envolveu Eugênia em um brilho prateado, enquanto ela adentrava o plano lunar. O ar era denso, carregado com a energia ancestral que vibrava através de sua pele. A paisagem à sua frente era etérea, um limbo de prateado e cinza, com sombras que dançavam como memórias espectrais ao redor dela. Árvores retorcidas se reerguiam em direção a um céu sem estrelas, e o som dos uivos ecoavam já não como ameaça, mas como um lamento de almas perdidas. No centro daquela dimensão surreal, Elara aguardava. Sua figura era imponente, envolta em um manto negro que parecia feito das próprias sombras. Seus olhos brilhavam como brasas, cheios de uma dor e fúria que transcendiam os séculos. O rosto de Elara era uma máscara de beleza assombrosa e angústia eterna. Ela observava Eugênia com uma expressão que misturava desprezo e curiosidade. "Você ousa me enfrentar, minha descendente?" A voz de Elara ecoou como um trovão suave, reverberando no espaço vazio ao redor. "Você, que carrega meu sangue e minha maldição, acredita que pode quebrar o ciclo que eu criei?" Eugênia engoliu em seco, o coração disparado como um tambor de guerra. Ela sentiu o peso da história e da dor acumulada através das gerações, mas sua determinação era maior que o medo. "Chega de sofrimento, Elara," Eugênia respondeu, sua voz carregada de emoção. "Chega de vingança, chega de dores. Não somos apenas vítimas de tanta destruição. Nós podemos ser mais do que isso. Eu não quero mais que ninguém sofra como você sofreu." Elara deu uma risada amarga, um som que parecia rasgar o próprio tecido daquele mundo. "Você acha que conhece a dor, criança? Você viu os horrores que eu vi? Sentei à beira do abismo e fui traída por aqueles que deveriam me proteger. A vingança é tudo o que resta quando o coração é despedaçado." De repente, o cenário ao redor mudou. Eugênia foi tomada por visões intensas, a traição que Elara havia sofrido, o massacre de sua família, a dor que a tinha transformado em loba vingativa e que amaldiçoou sua linhagem. Eugênia sentiu cada facada emocional como se fosse sua, quase incapaz de suportar o peso do passado que lhe era imposto. Então caiu de joelhos, lágrimas escorrendo por seu rosto, enquanto as memórias se dissipavam. "Eu entendo a sua dor, Elara, mas manter esse ciclo apenas perpetua o horror. Nós podemos ser livres. Você pode ser livre." Por um instante, a expressão de Elara vacilou. O ódio em seus olhos deu lugar a algo mais profundo, quase humano. Ela se aproximou de Eugênia, cada passo reverberando com a gravidade de séculos de sofrimento. "Você acredita que a redenção para mim, mesmo depois de tudo que eu fiz?" Eugênia levantou-se, encarando Elara com coragem. "Sim, o perdão não apaga o passado, mas pode impedir que ele defina o futuro. Liberte-nos, Elara. Quebre a maldição e permita que sua linhagem encontre paz." O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Finalmente, Elara ergueu as mãos e um vento cortante varreu o plano lunar. Com um grito que parecia rasgar sua alma, Elara começou a desaparecer, suas sombras se dissolvendo na luz da lua. Entretanto, antes de sumir completamente, ela sussurrou: "Que você encontre o que eu não pude. Paz."
Eugênia sentiu o peso da maldição se dissipar como uma névoa ao amanhecer. A clareza tomou conta dela e, quando abriu os olhos novamente, estava de volta ao mundo físico, pronta para enfrentar as consequências do sacrifício de Elara. Foi abrupto, como se estivesse sendo arrancada de um sonho febril. A clareira, que antes era um santuário de esperança, agora era um campo de destruição. O ar estava saturado com um cheiro metálico de sangue e terra revirada. O som de gemidos baixos e passos apressados ecoava, misturado ao crepitar distante de galhos quebrados. Ela cambaleou, ainda sentindo os resquícios da energia do plano lunar em sua pele, e seus olhos se ajustaram lentamente ao cenário de caos. Safira, agora em sua forma humana, estava caída perto do círculo ritualístico, com o corpo coberto de feridas profundas e marcas de batalha. Sua respiração era irregular e ela apertava uma das pernas, que parecia torcida de forma antinatural. Gregório? Eugênia chamou, com voz trêmula de desespero. Ela o avistou próximo ao altar improvisado, com o rosto pálido e ensanguentado, mas ainda vivo. Ele segurava o cajado quebrado, com os dedos manchados de sangue, e tentava proteger o que restava do círculo do ritual. Você conseguiu? Ele murmurou, com voz fraca, mas cheia de esperança. Eugênia se ajoelhou ao lado dele, segurando sua mão. Sim, a maldição foi quebrada. Elara nos libertou. As palavras pareciam trazer um breve alívio, mas o momento foi interrompido por passos pesados e apressados. Eugênia se virou a tempo de ver Lionel Cortês fugindo da clareira, mancando, mas ainda armado. Sua figura era uma sombra deformada na luz trêmula da lua, o ódio queimando em seus olhos ao lançar um último olhar para Eugênia. Isso ainda não acabou, ele gritou, antes de desaparecer na escuridão da floresta, deixando um rastro de destruição e um aviso sinistro. Eugênia quis correr atrás dele, mas sua atenção foi atraída de volta por um gemido baixo de Safira. Ela se apressou para a loba caída, segurando sua mão com delicadeza. Você fez o impossível, Safira disse com um sorriso fraco, os olhos brilhando com um misto de orgulho e dor. Mas, a que custo? Eugênia olhou ao redor, sentindo o peso das palavras de Safira. A clareira estava devastada. As árvores, que antes protegiam o círculo ritual, agora eram apenas esqueletos queimados. A luta havia deixado marcas profundas, tanto no lugar quanto em suas ex-companheiras. Lágrimas encheram os olhos de Eugênia, enquanto ela percebia o preço que todos pagaram. Mas mesmo em meio à devastação, havia uma centelha de esperança. A maldição que assombrava sua linhagem por gerações, finalmente tinha chegado ao fim. Eu vou curar vocês, disse Eugênia, com voz firme apesar do tumulto em seu coração. Vamos reconstruir, vamos viver finalmente livres. Ela sabia que a estrada à frente seria longa e cheia de desafios, mas pela primeira vez, sentiu que o peso em seus ombros havia sumido. A lua, antes um símbolo de tormento, parecia agora apenas uma testemunha silenciosa de sua vitória e do começo de uma nova era. A cidade de Bardósia parecia um fantasma do que já havia sido. O brilho frio da nova lua iluminava as ruas desertas, onde o silêncio era interrompido apenas pelo ranger de janelas quebradas e pelo lamento ocasional do vento. As marcas da destruição estavam por toda parte. Portas arrancadas, cinzas espalhadas e manchas de sangue que ainda teimavam em permanecer nos paralelepípedos. Os aldeões, antes uma comunidade unida, agora se escondiam em suas casas, temendo o que mais pudesse surgir na escuridão. Suas vidas, já moldadas pela superstição e pela constante ameaça de maldição, haviam sido irrevogavelmente alteradas. No entanto, agora sem a maldição, restava apenas o vazio silencioso, preenchido pela incerteza de como seguiriam em frente. Eugênia observava a cena do alto da colina, onde o céu parecia mais aberto e o ar menos sufocante. Ela podia sentir o peso da liberdade recém-conquistada, mas também o fardo das vidas destruídas no processo. A clareira onde a batalha final aconteceu estava escondida pela neblina da noite, mas suas lembranças eram vivas e cruas. Safira e Gregório estavam vivos, mas feridos tanto no corpo quanto na alma. Lionel, mesmo derrotado, continuava uma ameaça, um lembrete de que nem todo mal desaparece com a quebra de uma maldição. O céu acima dela
parecia mais escuro do que nunca, mas a nova lua era o símbolo de algo diferente. Não havia mais a opressão da lua cheia, o catalisador da fúria e da transformação. Pela primeira vez, Eugênia sentiu que poderia olhar para o céu noturno sem medo de perder-se para a fera dentro de si. Ela fechou os olhos, permitindo que o vento frio acariciasse sua pele. Pensou em Elara, em sua dor e sacrifício. Pensou nas gerações de sofrimento que finalmente haviam chegado ao fim. Mas, acima de tudo, pensou no futuro. Um futuro que, embora incerto, era livre. Eugênia desceu a colina, seus passos leves sobre o solo úmido. Não foi até o centro da vila. Sabia que sua presença ali traria tanto desconfiança quanto alívio. Ela se aproximou da floresta de Bardosa. Gregório, mesmo enfraquecido, havia insistido para que ela permanecesse, que eles reconstruíssem tudo juntos. Safira, com um sorriso ainda tímido, a chamou de irmã antes de cair em um sono profundo para se curar. Mas Eugênia sabia que sua jornada não terminava ali. Eu voltarei. Ela sussurrou para a noite, sabendo que suas palavras não eram apenas para seus companheiros, mas para si mesma. Com uma última olhada para a vila, que havia sido tanto um lar quanto uma prisão, Eugênia seguiu pela floresta, desaparecendo entre as sombras. Sob a nova lua, ela prometeu a si mesma que não seria mais escrava de sua fera interior. Ela partiria em busca de redenção, não apenas para sua linhagem, mas para si mesma. A história de Bardosa poderia ter terminado, mas a de Eugênia apenas começava. Bom, gente, por hoje é isso. A nossa história está contada. Se você chegou com a gente até aqui, eu agradeço a companhia. Se você ainda não é inscrito, seja bem-vindo, se inscreve, deixa like, comenta, que isso ajuda muito o canal. No mais, obrigado pelo apoio, pelo carinho de vocês, e a gente se vê na próxima história, aqui, em torno da fogueira. Um grande abraço e até lá!